a Yakuza é uma organização de origem japonesa, e assim como outras organizações espalhadas pelo mundo, ela trabalha com todo tipo de atividade ilegal, sendo extorsão, jogos de azar, tráfico de drogas e também a prostituição. Porém, eles estão também em legalidade com o país, onde agem no governo e em outros setores da sociedade. São notórios pelo seu código de conduta e por serem muito organizados. Atualmente, a Yakuza conta com diversos membros e clãs, porém tem 4 principais famílias, que no caso do vídeo de hoje, iremos contar sobre a maior entre elas. Vamos falar de Yamaguchi-gumi. Salve, salve rapaziada, meu nome é Digo Black e este aqui é o canal Espalhável. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Yakuza, mas mais precisamente, né, sobre uma família dentro desta organização que é a Yamaguchi-gumi. Tu conhece a Yamaguchi-gumi ou como é que é o nome desse piá aqui que tá aqui comigo hoje? É o... Oh meu Deus, é o... Tô com ele, o Lucão! O Filos que não ia ser, né, mano? É verdade, né? O Filos, a gente deixou ele lá em Pomerode. Pertinho de Piracicaba. Pertinho de Piracicaba. Galera que conhece Pomerode de Piracicaba já sabe que, ó, estão perto um do outro. Pode, ó, trocar contato. E o Fios tá lá um dos dois. E lá no meio entre os dois. Mediando. Tá mediando ali, né? Tá bem na fatia de Piracicaba. Ah, mas qual que é a média de like, piá? Para de enrolar, pô. Meu Deus, que guri. Pro Fios que tá em Pomerode assistindo o vídeo. Aí, ó. 1.470 likes. 1.470 likes pro vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, sem mais puxar saco aqui, porque o Lucão, meu, pelo amor de Deus, não é só enrola. Deixa seu like, se inscreve no canal e também não esquece de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo que a gente solta aqui. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Então, antes de a gente falar sobre a Yamaguchi-gumi, vamos falar como surgiu, né, a Yakuza lá no Japão. Então, apesar das incertezas, né, sobre a data exata, né, qual foi a origem, né, dessa organização, a Yakuza surgiu lá em meados do período Edo, que foi um período onde o Japão, né, era governado pelos shoguns da família Tokugawa. Isso entre os anos de 1603 e 1868. Mas só que lá no começo a organização não tinha esse nome, né, não tinha o nome Yakuza. E ela, no caso, era formada por 2 grupos, que eram o Dokai Circles e os Okada. Os Dokai Circle eram aqueles que se chamavam de comerciantes, no qual vendiam objetos ilícitos, roubados ou até de má qualidade. E os Okada eram aqueles que se envolviam ou participavam ali, né, dos jogos de azar com carta ou dados. Com o envolvimento com o jogo de azar, o nome que ficou famoso surgiu através de uma mão ruim em um jogo de baralho, onde o 8, o 9 e o 3, totalizando 20 pontos, fazem com que a pessoa perca. E quando isso acontecia, era chamado de Yakuza. Como esses jogadores manipulavam e também roubavam nos jogos de baralho para poder ganhar, começaram a ser chamados por esse nome. Então os caras, né, que faziam essas falcatruas ali nos jogos começaram a ser chamados de Yakuza. Então até os anos de 1700 eles só faziam esses tipos de pequenos delitos, né? Vendiam as mercadorias e também roubavam nos jogos. Só que a partir de 1700 o grupo começou a se organizar, né, e também criar pequenos clãs liderados por chefes que faziam planos, né, para eles poderem atacar locais que já atuavam. Então eles botaram um nome, né, do chefe do grupo que era chamado de Oyabon, que para ele significa pai dos pais, que é, né, o que chefiaria ali todos os outros chefes do clã. E para se destacar ali, né, entre eles, o Oyabon andava, né, com uma espada que era o Wakizashi, que é uma espada samurai mais curta. Quem assistiu o vídeo sobre as espadas samurais e como surgiu, né, a espada katana, que tem aqui no nosso canal, sabe, né, que espada é essa. Inclusive, se você não sabe, eu garanto que você vai curtir este vídeo. Assiste aí, pô. Assiste, pô. E eles tinham, né, essa honra que era dada apenas aos nobres samurais. Então você vai descobrir mais sobre isso lá neste vídeo. Então os membros ali, para se identificarem como aquele clã, né, ou até mesmo outras facções identificarem eles como um clã, eles começaram a se vestir muito bem, onde os ternos e até mesmo os penteados fizeram eles terem uma aparência mais organizada, né, e também até mesmo elegante, porque a gente vê muito filme japonês, né, e a gente vê bastante gente da Yakuza sempre muito bem arrumado, sempre muito bem elegante. E além disso, né, eles também começaram a se tatuar, onde a tatuagem, né, foi um grande símbolo, né, da organização, onde a gente pode ver, né, até hoje, muita gente que é tatuada daquela época e até mesmo ser investigada, né, porque, digamos, tenha saído da organização e ainda tem as tatuagens, ela pode ser investigada por ter esse tipo de tatuagem. Inclusive, até se você tiver uma tatuagem Yakuza, já sabe, né, que o cadeia vai pegar. Tá viajando, né? Isso que é verdade. É verdade. Vai ter uma
Mora onde, pô? O cara tem uma carpa ali atravessada no corpo. Não pode, pô. Não pode. E também tem a história do dedo de mindinho, né? Que inclusive, se você quiser saber mais sobre a Yakuza, né? Tem um vídeo especificamente falando sobre isso e também outras curiosidades lá no canal Planeta Novo. Então a gente também vai deixar esse link aqui. Só que hoje em dia, né? A história sobre a organização, sobre a Yakuza, é um pouco diferente. Por quê? Porque ela cresceu tanto dentro do Japão que está espalhada em vários setores da sociedade. E como eu falei lá no começo, né? Que ela tem vários clãs e vários membros, né? Tem um desses clãs que virou uma família, né? Que cresceu tanto, né? Conseguiu se desenvolver tanto que virou uma grande família. E essa é a família Yamaguchi-gumi, que hoje em dia é o maior grupo Yakuza, no qual lidera tanto em número de membros quanto em atividade dentro e fora do Japão. O seu nome é uma homenagem ao seu fundador, né? O Harukichi Yamaguchi, que estabeleceu o grupo lá em Kobe em 1915 e foi, né? O seu Kumicho, né? O seu padrinho, que ali eles trocaram o nome de Oyabon pra Kumicho, né? Que no caso seria também a mesma coisa, né? Seria chefe dos chefes, até 1925, sendo então sucedido pelo seu filho, o Noboru Yamaguchi, que foi de 1925 a 1942. O grupo Yamaguchi-gumi, né, surgiu ali através de um sindicato de trabalhadores portuários lá na cidade de Kobe antes da Segunda Guerra Mundial. Então, até o seu segundo Kumicho, o grupo ali era apenas uma família local com algumas dezenas de membros. Então, até a sucessão ali do seu filho, né, depois do fundador, o Yamaguchi-gumi era um pequeno grupo. Foi a partir então de 1946 que isso começou a mudar, quando Kazuo Taoka herdou o título ali de terceiro Kumicho e fez a organização crescer e muito. Então, falando um pouco, né, sobre o Kazuo Taoka, ele era um jovem órfão, né, que cresceu ali lutando nas cidades de Kobe, aquelas famosas lutas de rua que a gente vê bastante em anime, isso sob a orientação do Noboru Yamaguchi, né, que era o chefe da Yamaguchi na época. Então, como ele era um habilidoso lutador, né, ele ganhou um apelido de urso, mas isso era justamente pelo fato que ele tinha um ataque característico, que era agarrar os olhos do seu oponente. Então, ele já era visto como uma pessoa muito cruel, uma pessoa muito má, que é, né, um perfil que a gente vê bastante dentro da Yakuza. Só que o Taoka dizia, né, que antes da vida dele na Yakuza, ele costumava trabalhar num estaleiro na cidade, mas depois que teve uma briga ali com o chefe dele, ele saiu da empresa e não pôde ir pra casa. Com isso, então, a única opção que ele teve ali foi entrar pra Yakuza. Então, ele começou ali a cometer alguns crimes, né, e cometeu o crime até que ficou preso de 1937 até 1943, isso por um assassinato. Depois que ele foi solto, passou 3 anos de liberdade e aí sim assumiu o papel de Kumicho lá no Yamaguchi-gumi. Então, olha só, ele era um lutador de rua, tava ali sob supervisão do Noboru, né, que era ali o seu mentor, aí ele foi crescendo até mesmo dentro da Yamaguchi-gumi, né, e com isso, aos 33 anos de idade, conseguiu ali ser o terceiro Kumicho da própria organização, isso em 1946. Então, enquanto estava na liderança da organização, o Taoka expandiu o grupo de uma pequena gangue para um dos maiores sindicatos criminosos do mundo. Por quê? Porque o Harukichi, que fundou a organização lá atrás, o Taoka conseguiu fazer um sistema ali, né, estrutural dentro da família que fez ela crescer ainda mais. Por quê? Ele incentivou seus subordinados a terem negócios legítimos, então ele falou pra galera meio que se afastar dos jogos de azar e ia se afastar ali dos negócios ilícitos e começar a entrar em setores da sociedade, fazer negócios mais legítimos, né, pra poder criar até muito mais rentabilidade pra dentro da família, e também permitiu que eles tivessem suas próprias famílias, na qual essas se tornariam subsidiárias ali da Yamaguchi-gumi, uma espécie meio que de pirâmide ali ou até mesmo de franquia. Além disso, criou, né, um sistema estrutural na família com subchefes para o Kumicho e alguns membros adjuntos, que seriam, no caso, segundo e terceira linha de sucessão, que no caso ali ele já fez, né, ele já meio que amarrou uma liderança, digamos, para eles nunca sair do poder, digamos assim, vamos supor. Ele é o Kumicho. A pessoa que ele quer que seja o próximo Kumicho vai botar como subchefe, que é um nome meio estranho, eu não vou conseguir falar aqui pra vocês, me desculpa, né? Mas esse sistema de hierarquia, né, ajudou muito, né, na chefia e também na organização do grupo. A polícia fez sua primeira ação concentrada para pegar os líderes do Yamaguchi-gumi. Isso fazia parte de um plano nacional de colocar a Yakuza cada vez mais em sigilo antes das Olimpíadas de 1964. Mas o grupo estava muito forte e conseguiu sobreviver a este plano. Então, no ano 62, as autoridades ali japonesas começaram a descobrir, né, sobre a Yakuza e sobre as atividades criminosas que o grupo estava fazendo dentro ali do país. Só que o Taoka estava com uma liderança muito grande dentro ali do país e com isso, né, sobre a liderança dele, né, o grupo chegou a ter mais de 10 mil membros, tá ligado? Então realmente ele conseguiu expandir muito ali a Yamaguchi-gumi dentro do Japão. Ele então liderou o grupo até a sua morte em 1961, que foi devido a um ataque cardíaco. Na época, né, a sua esposa ocupou brevemente ali o papel de liderança, né, até que o novo Kumicho pudesse ali ser escolhido. Então, após a morte
morte ali do Taoka, Kenichi Yamamoto era então o sucessor para o Kumicho, né, para o cargo de chefe ali da família. Porém, ele estava cumprindo pena na prisão. Os outros chefes, né, que estavam supervisionando a liderança enquanto ele estava na prisão, né, queriam esperar ali a liberdade dele para que ele entrasse então de fato na liderança. Só que ele acabou falecendo de insuficiência hepática logo no início de 1982. Isso ali um ano depois que o Taoka faleceu. Então, com a morte dele, né, outros chefes não conseguiram eleger imediatamente um chefe. E então, depois de uma votação que demorou um tempinho ali, Masahisa Takaneda foi então o novo Kumicho, que esse caso era o líder de um outro grupo ali dentro do Yamaguchi-gumi, que era o Takenaka-gumi. Mas olha só que doideira, galera. O Takenaka, ele teve uma passagem muito breve ali no poder dele, porque ele foi assassinado na casa da namorada lá em Osaka no início de 1985. Então os autores ali seriam uma facção rival, que seria a Ichiwakai, onde esse evento inclusive provocou uma enorme guerra Yakuza, chamada Guerra Yamaichi. Essa facção rival foi fundada pelo Hiroishi Yamamoto, que era o segundo de sucessão ali na linhagem pro Kumicho. E ele tinha ali vários subchefes e 3.000 indivíduos ao seu lado. O Yamamoto, ele fez esse ataque, né, por causa que ele rompeu com o Yamaguchi-gumi, por causa que ele era visto ali como candidato pro Kumicho, só que ele ficou com raiva porque o Masahisa Takaneda, né, foi escolhido no lugar dele. Então a guerra ali Yamaichi continuou ainda por vários anos, né, mas terminou com muitos mortos de ambos os lados e com Yamaguchi-gumi prevalecendo. Então quando a guerra chegou ao fim, o Hiroishi Yamamoto foi meio que aposentado por um dos chefes mais respeitados ali na Yakuza, que é o Seiji Inagawa. Este, gente, é muito conhecido porque ele é o fundador da Inagawa Kai, que é o terceiro maior sindicato da Yakuza e primeiro a operar fora e dentro do Japão. E vale destacar, né, gente, que entre os anos de 1985 e 1989, que tava rolando essa guerra também, né, o Kazuo Nakanishi foi o líder, né, da Yamaguchi-gumi, mas ele nunca foi considerado um Kumicho oficial. Então em 1989, o Yoshinori Watanabe foi eleito, né, o quinto Kumicho da Yamaguchi-gumi. Este, gente, era o líder ali da Yamaken-gumi, que é uma outra família dentro ali do Yamaguchi-gumi, que a gente vai contar algo muito surpreendente, digamos assim, um pouco mais pra frente. Só que nessa época que o Watanabe foi eleito, né, o quinto Kumicho, o seu subchefe, né, o Masaru Takumi, era muito poderoso e era muito famoso dentro da organização. Isso porque ele era muito conhecido porque o homem que nunca dormia, porque ele era supervisor financeiro do Yamaguchi-gumi e também liderava e supervisionava ali a sua própria organização, que era a Takumi-gumi, que tinha mais de 1.000 membros. Ele, que era muito considerado, né, como sucessor de Watanabe, foi baleado e morto em um café no quarto andar do Hotel Oriental na cidade de Kobe em agosto de 1987. Os atores que fizeram este ataque seriam membros de uma afiliada separatista da Yamaguchi-gumi, que seria a Nakano Kai. Como ele então era o número 2 de sucessão, após a morte dele, o cargo ali ficou vago até 2005. Então durante a década de 90, né, o Watanabe começou a fazer algumas mudanças na Yamaguchi-gumi, com medo de represália ou até mesmo com medo da sua própria morte, né? Então ele reestruturou ali a organização de tal forma que aumentou, né, o próprio controle da organização. Isso tanto dentro da organização quanto sobre a capacidade da polícia de examinar ali as atividades sobre a organização. Além disso, né, ela fortaleceu os laços entre os aliados e aumentou o tamanho da Yamaguchi-gumi ali em 5.000 membros, onde manteve inclusive, né, 43 escritórios das 47 prefeituras japonesas. E ele começou a fazer tantas melhorias dentro da organização e fazer também novos aliados, que depois de uma década em seu comando, os membros do grupo aumentaram para 16.500. Só que depois de se envolver ali em alguns problemas e até mesmo judiciais, o Watanabe se aposentou de sua posição de chefe em julho de 2005, supostamente devido a problemas de saúde. Então depois de Watanabe, foi a vez de Shinobu Tsukasa chegar ao posto de sexto Kumicho e atual líder da organização. Este aqui, né, ele tem um nome, digamos, como é que eu posso dizer? É um nome artístico, que eu posso dizer, mas o nome verdadeiro dele é Kenichi Shinoda. Então eu vou falar muito de Tsukasa aqui, porque é muito mais fácil falar de Tsukasa do que Shinoda, né? Então falando um pouco aqui do Tsukasa, né? O Tsukasa começou sua carreira na Yakuza lá em 1962, quando, né, ele se juntou ao grupo Hirotagumi, que era uma afiliada ali do grupo Yamaguchi-gumi. Só que esse grupo Hirotagumi, né, tinha sua sede lá em Nagoya. Só que depois do fim desse grupo, né, ele fundou o grupo Kodokai juntamente com Kiyoshi Takayama em 1984. Que inclusive, né, o Kiyoshi Takayama é o segundo subchefe depois do Tsukasa. O grupo ainda, inclusive, né, conseguiu grande destaque dentro da organização, estabelecendo filiais em 18 prefeituras do Japão, incluindo a região de Kanto, que até então não era território do Yamaguchi-gumi. Então, sob a liderança do Tsukasa, a organização retornou a expandir os seus negócios. Porém, 4 meses depois de estar ali na liderança do grupo, o Tsukasa foi preso em dezembro de 2005 por porte ilegal de armas, e, cumprindo quase 6 anos de sentença, foi liberado em abril de 2011.
Só que em 2012, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou um congelamento dos ativos de propriedade americana controladas tanto pela organização quanto pelos dois principais líderes, que é o Shinobu Tsukasa e o Kiyoshi Takayama. O governo Obama, inclusive na época, impôs, né, sanções ao Yamaguchi-gumi como um dos 4 principais grupos de crime organizado transnacional, que são o Círculo dos Irmãos, que é da Rússia, a Camorra da Itália e Los Zetas, que é do México. E lembra que eu falei pra vocês lá atrás que a gente ia falar sobre o Yamaken-gumi? Então, em 2015, vários membros da organização foram expulsos por deslealdade ao chefe do grupo, que é o Shinobu Tsukasa. Então, com isso, a imprensa japonesa, né, relatou que o novo grupo é liderado por Kunio Inoue, que é chefe de 67 anos da pequena Yamagen-gumi, que é uma gangue que tem 2.000 membros na cidade de Kobe. E ainda, né, de acordo com a imprensa, a nova quadrilha usará o nome de Kobe Yamaguchi-gumi e continuará usando o antigo logo, o que aumentará ainda mais a tensão entre as facções. Então, com isso, né, essa nova organização tem aproximadamente 3.000 membros, né, que contam, né, com os 2.000 da Yamaken e até os outros dissidentes e também os expulsos, né, pela Yamaguchi. Só que isso é algo bem menor comparado ao número que tem a Yamaguchi-gumi, né, que conta com um total de 40.000 membros, né, que eu também tava lendo que isso também não é muito preciso falar, que eles dizem que os membros não passam de 23.400, porque lá no Japão estima-se, né, que tenha um pouco mais de 50.000 membros de Yakuza, né, que seja, né, dessas 3 principais famílias que eu falei pra vocês, né, que estão dividida em vários clãs. Só que vale destacar aqui, né, que a Yakuza já foi algo muito grande dentro do Japão, porque no seu auge, né, lá no auge da Yakuza, lá no Japão, lá tinha mais 180.000 membros, né, onde eu vi até relatos que tinha 230.000 membros da Yakuza somente no Japão, então realmente era muita gente. Só que desde 2011, né, desde aquela ascensão que eu falei pra vocês, que eles estavam tentando pegar a galera, uma série de leis contra o crime organizado no Japão fez com que muitos membros fossem presos e também isso prejudicou a atuação da organização em suas redes de negócios ilícitos. Mas mesmo assim, né, a Yakuza ainda opera legalmente em vários setores da sociedade japonesa, como em construção civil, na indústria de entretenimento e também em outros setores empresariais no país. E assim como diversas facções criminosas espalhadas pelo mundo e até mesmo membros da Yakuza, né, inclusive a Yamaguchi-gumi, eles vivem, né, da venda de ilícitos, agiotagem, esquemas de proteção e principalmente, né, dos jogos de azar que gerou o nome deles, né? Sendo que também eles agem em alguns países do exterior, como por exemplo na China, Taiwan, Coreia do Sul, Filipinas e também no Vietnã. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do jeito que eu abordei o assunto aqui. Se vocês quiserem mais assuntos sobre outras facções espalhadas pelo nosso mundo, tem a Camorra, que eu falei aqui, né, no vídeo, tem a Los Zetas, a gente já tem aqui no nosso canal sobre a MS-13, também temos um vídeo sobre o Al Capone. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, né, sobre crimes e tudo mais, comente aí pra gente saber qual o outro tema que a gente pode trazer aqui no nosso canal. Então deixe seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações, beijos e abraços e até mais.